Programa Encontro e Reencontro com a Saúde, com o Dr. Jorge Pascotto, que é médico e membro da Associação Psicanalítica Argentina. Bem-vindos ao 5º Encontro e Reencontro com a Saúde. Em primeiro lugar, quero agradecer aos que visualizaram, comentaram e compartilharam os 4 programas anteriores. Muito obrigado a todos. Esse programa vamos dedicar a um tema que tem duplo significado. É ao mesmo tempo importante e sumamente doloroso. E quem não perdeu um ser querido, um amigo, um familiar, às vezes um filho, uma filha, um pai, uma mãe, é um processo que é denominado trabalho de luto, o que implementamos diante da perda de um ser querido ou de uma abstração equivalente. Por exemplo, o ideal, a pátria, a liberdade, etc. É um processo sumamente doloroso e é prolongado no tempo. Para que seja concluído, se espera que um trabalho de luto tenha a duração de até 2 anos. Ao redor de 2 anos é o período que costuma demorar para que se elabore, se aceite que a pessoa está numa elaboração positiva do trabalho de luto. Consideramos importante conhecer as etapas do trabalho de luto, porque assim temos uma ideia de como a pessoa está elaborando esse trabalho. Essas etapas, elas não são concomitantes linearmente. A pessoa pode ir da primeira à segunda, da primeira à terceira, da terceira à quarta, voltar à primeira, ou seja, que são movimentos de vai e vem, permanente, matizados geralmente pela dor que a pessoa sente, pela perda daquele ser querido. A primeira etapa podemos denominar exames de realidade. E nesta etapa podemos aceitar a perda ou negar a perda. Se negamos a perda por períodos longos, às vezes podem ser dias, semanas, meses, até anos. Quando a negação é por períodos tão longos, a pessoa então paralisa o trabalho de luto. Está impedida de dar continuidade a esse processo. Algumas vezes, a pessoa, o sobrevivente, o que perdeu o ser querido, deixa o quarto daquela pessoa que morreu tal qual era, limpa, arruma, como se a pessoa estivesse presente naquele momento. Outras vezes, reserva um lugar na mesa para essa pessoa, com talheres, todos os elementos, como se a pessoa viesse para fazer a refeição.
Então, quando o processo está assim matizado por tanta dor, o que sugerimos é que essa pessoa procure uma ajuda especializada para poder dar continuidade ao processo de luto. Quando os períodos de aceitação da perda predominarem, então a pessoa passa para uma segunda etapa do trabalho de luto. E nessa segunda etapa, a pessoa pode se identificar com o morto ou pode se identificar com o destino do morto. Identificando-se com o destino do morto, a pessoa pode realmente levar-se a morrer. Ou pode morrer em vida, pode perder o interesse pela vida. A vida perde as cores, se torna algo sem nenhum interesse, sem nenhuma alegria. A pessoa passa então a ter o que nós denominamos uma morte em vida. Ou pode também morrer de formas disfarçadas, através de um acidente grave, de enfermidades fatais. Identificando-se então com o morto, a pessoa pode dar continuidade ao trabalho de luto. Quando essa identificação é muito intensa, a pessoa pode passar a comportar-se como uma pessoa que morreu. Pode passar anos comportando-se como aquela pessoa. Para Freud, o núcleo do trabalho de luto é a identificação com o objeto perdido. Podendo então identificar-se com o objeto perdido, a pessoa passa para a última etapa do trabalho de luto, que é a substituição do objeto perdido. Essa substituição poderá ser total ou parcial. Exemplos de substituições parciais é a viúva que coloca a fotografia do defunto esposo num lugar privilegiado da casa e permanentemente faz comparações com o novo pretendente, nas quais o novo pretendente sempre perde. Outro exemplo de substituição parcial é o cavalheiro que casa com a cunhada solteira, uma vez que a esposa morreu. São essas substituições parciais. O que se espera no trabalho de luto é que se consiga substituir totalmente o objeto. Isto, obviamente, é muito difícil e não todos conseguimos. O trabalho de luto pode tornar-se complicado, por exemplo, quando há muita ambivalência afetiva relacionada com a pessoa que morreu. Quando há muita carga afetiva de amor e muita carga afetiva de ódio. Chamamos isso ambivalência afetiva. Quando a ambivalência afetiva é muito intensa, o trabalho de luto se vê prejudicado. Se vê prejudicado também, dificultado mais que prejudicado, principalmente dificultado, quando existem aspectos nossos postos naquela pessoa. Ou seja, que a nossa relação com a pessoa que morreu está fundamentada em aspectos interiores nossos que depositamos naquela pessoa. Nesses casos também, o trabalho de luto fica dificultado. Aceita-se que uma das dores mais intensas, ou talvez a mais intensa, que enfrentamos os seres humanos, é a perda de um filho, ou a perda de uma filha. E realmente é uma dor das mais profundas. Observei também que há outras dores
que talvez sejam de igual profundidade. Por exemplo, quando uma criança perde os seus pais na primeira infância ou na adolescência, tem que superar dores muito profundas. Outro aspecto que gostaria de destacar é a pessoa que troca de país, enfrenta uma imigração, vai de um país ao outro. É também, por melhores condições que sejam essas de imigração, a pessoa está submetida a dores muito intensas e confusionais. Queremos deixar claro que a intenção nossa está longe de esgotar esse assunto com o programa, e sim fazer com que as pessoas pensem sobre ele. Nos pomos à disposição, aos que estejam mais interessados, de dar continuidade a esse tema. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro e reencontro com a saúde.